Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Queria que você analisasse esse resultado importante, um triunfo em casa, diante do torcedor. Nós precisamos de fazer uma vitória em casa, no mínimo, em função da sequência que nós tínhamos, para dar para o torcedor também, para nós, para as nossas famílias, para os atletas, para mim, enfim, tivesse uma vitória convincente e traduzisse um passo de evolução da equipe. Tite, futebol é uma coisa muito fantástica, né? A coisa muda muito rápido. Cruzeiro, que no jogo de hoje corria o risco, em caso de uma não vitória, de ficar fora das semifinais do Campeonato Mineiro. Aí vem uma vitória, agora assume o primeiro lugar geral da competição, né, pelo saldo de gols, e só depende de si, né, no próximo jogo para poder se classificar às semifinais. Eu queria que você falasse a respeito da importância disso para o grupo, principalmente numa fase tão turbulenta quanto essa. E uma informação que chegou para a gente é de que você tem a confiança do dono do Cruzeiro, da diretoria celeste, e que essa informação que chegou é de que, independente do resultado hoje, eles te manteriam no cargo, independente do insucesso, independente do Cruzeiro tiver sido eliminado do Campeonato Mineiro, e a importância disso aí para que o Cruzeiro engrene, para que o Cruzeiro jogue aquele futebol que o torcedor tanto espera. Obrigado. Eu olho primeiro o desempenho, né? Não adianta a gente ficar olhando assim, ó, poxa, se foi isso, agora está com a melhor campanha, tal, com uma situação que elas são muito, muito próximas, né? O que eu coloquei para os atletas que era um momento agora de lucidez, que nós vimos dos resultados negativos, com todas as pressões que um grande clube te dá, e saber absorver isso é um sinal de maturidade, e que a equipe pudesse taticamente desenvolver algumas outras formas de ser mais compacta, né? E ela conseguiu. Quando o seu bloco médio não ficar saltando toda hora para abrir espaços, e essa coordenação que ela teve, eu estou falando em termos táticos, do Matheus e do Caio, com os dois meio-campistas atrás do Gerson e do Romero, do Lucas Romero, ela te trazia essa compactação e essa subida de linha dos 4 defensores para estar mais agrupado, para não dar tanto espaço para o adversário. Ela conseguiu, mesmo com uma equipe que ele não tinha jogado com linha de 5 até então. Talvez ele tenha visto o segundo tempo do jogo contra o Curitiba e veio. E nós tivemos também o tempo de oportunizar os atletas para, quando viesse com essa formação, um posicionamento diferente. Foi o que aconteceu e aí traduzindo o gol. Em relação à manutenção de técnicos, cara, isso aí é muito da convicção do trabalho, do dia a dia, das pessoas que comandam. Toda a minha trajetória ela foi assim, é mais não acreditar. Não vou falar da minha história, ou de quantos problemas eu tive para a conquista, porque a gente sabe que o futebol ele tem disso. E uma coisa é certa, quando um trabalho ele tem continuidade, a possibilidade de sucesso ele é maior. Isso eu tenho. E ela é, principalmente, em relação aos atletas. Então, o Cruzeiro fez a coisa certa da manutenção dos seus principais atletas. Isso eu tenho de uma forma inquestionável. Mesmo com os resultados negativos, uma oscilação que ela acontece no início de temporada, que tem 31 dias, eu acho que nós estamos me alongando a parte física, a parte técnica individual, a parte mental, a parte da pressão. A pressão, por vezes, emburrece. A gente acaba tomando decisões erradas quando estamos excessivamente pressionados. Uma autopressão. Emburrece, a gente toma decisões erradas. Por isso, da lucidez e da importância do jogo de hoje. Tite, boa noite. Você acha que o gol, bem no início ali, favoreceu para que as coisas andassem, né, e essa vitória chegasse para o Cruzeiro? E um outro detalhe, dentro daquela linha que você falou de proteção, eu tive essa impressão. Os laterais atuaram um pouco mais, vamos dizer assim, mais protegidos. É isso mesmo? Foi um time mais equilibrado em campo? Boa noite. Foi mais equilibrado. É claro que o gol ele te traz, no momento que tu faz o gol também, uma tranquilidade maior. Mas também nós fizemos contra o Curitiba, e eu coloquei para isso, o futebol e o jogo são 98 minutos, a capacidade de concentração tem que ser mantida. Eu estou para dizer uma coisa, era para ter feito 3 gols no primeiro tempo contra o Curitiba. O número de oportunidades que teve o futebol, às vezes ele é duro. Na primeira oportunidade que teve, ele vai lá, de efetividade, ela conta.
Mas, enfim, ela te traz, e aí a gente tem que saber jogar em termos de equilíbrio, sim, da equipe, porém com uma disposição diferente. Nós damos largura total para o Kaique, largura total para Arroio, e depois para deixar essa bola sendo trabalhada por dentro, para Matheus, para Christian e para Caio. Então a gente teve sempre nesses 3 jogadores com essa disposição, uma agressividade, uma contundência muito forte, uma verticalidade muito forte. Tite, boa noite. Arthur Mesquita, Rádio 98 FM. Muito é comentado sobre o Christian na esquerda, Arroio na direita. Qual é a ideia e como você trabalhou para colocar o Christian nessa posição e o Arroio nessa posição? Porque o Christian jogava no ano passado como um meia-direita. Qual que é a ideia e como que isso foi trabalhado? O Arroio produz melhor e se sente melhor do lado direito, vindo de fora para dentro. É a característica dele, ele tem essa capacidade, essas virtudes. Então é onde o atleta produz mais. O Christian, ele veio para o lado esquerdo, mas antes ele havia sido adaptado. E conversando com ele gosta do lado esquerdo. E trazendo pela perna direita, ele fica com um campo mais aberto para que pudesse produzir. E como a gente forma mais um jogador de meio campo, um quadrado no meio campo com ele vem compor junto com o Matheus e junto com os 2 meio-campistas atrás. Então ele te dá essa movimentação e a fase defensiva ele tem de uma forma natural. Mas ele pode jogar de um lado e do outro. Mas te digo, ele prefere, inclusive, o lado esquerdo. Ô Tite, aqui, à sua esquerda, em determinados momentos tem chamado a atenção, às vezes o primeiro bloco ali de marcação, ele acaba afundando muito, abrindo um clarão ali no meio campo. Aconteceu contra o Coritiba, hoje em determinados momentos também. É um ponto de atenção que vocês têm percebido isso ou faz parte aí desse processo? A compactação da equipe ela é importante, sim, esse momento sem bola. O que nós fazemos? Não saltar, quando o adversário está muito longe, tu não salta a pressão. E aí é o detalhe, porque se tu saltar a pressão num movimento muito comprido, tu abre um espaço para os meio-campistas e tu abre um espaço nas costas dos meio-campistas para a linha de 4 defensores. Então o time fica comprido demais. Quando ele fizer, nós fizemos treinamento, que ele saia e aí ajuste. Muita saída pela qualidade do adversário, né? E a outra dessa organização. Olha para trás os dois homens de marcação. Tem os 2 médios atrás, dá para saltar. Está a linha defensiva atrás dos 2 meio-campistas centrais, está justo, dá para saltar, dá para fazer pressão. E aí o bloco se molda junto. Essa é a ideia. Ô Tite, você falou de pressão aí, eu acho que poucos treinadores do Brasil têm propriedade para poder falar de pressão. Flamengo, Corinthians, seleção brasileira. Você tem certeza que você conviveu com pressão e chega para esse jogo numa pressão enorme e você cita aí que em alguns momentos até essa pressão te faz tomar uma decisão que talvez você não tomaria. Nesse período, você tomou alguma decisão que talvez você não tomaria pressionado por esse momento que o Cruzeiro está vivendo? Eu disse que eu tomei alguma decisão que eu não tomaria. Você disse que a pressão te faz tomar algumas decisões. Não, eu digo que a pressão, de uma maneira geral, eu falei em termos genéricos, a pressão por vezes emburrece a gente. E a gente tem que ter a capacidade de absorver. Eu coloquei, então, é uma tomada de decisão do atleta dentro do jogo, porque a pressão ela é muito grande, porque a necessidade, a expectativa do Cruzeiro gerada ela é muito grande. Então, não é, eu falei de uma maneira geral, todos nós. Às vezes tu precipita. E talvez a idade ela te dá, assim, alguns a sabedoria, outros dizem que é ultrapassado, aí é cada um. O jovem, ele tem a energia e a juventude e o conhecimento, mas tem a inexperiência. Aí conforme o resultado, tu bate, ou elogia, porque é da vida, porque assim, mas talvez essa experiência me faça a ter discernimento. E hoje na palestra é lucidez, é discernimento. Não vai conseguir uma vitória de qualquer jeito. Vai ter que ser melhor do que foi o jogo passado. Vai ter que ajustar peças defensivas, situações defensivas, precisa. Não porque eu queira, porque é preciso. E aí tem a efetividade, a coordenação já, um ritmo melhor do Caio. Enfim, uma série de fatores que eles acabam contribuindo. Mas humanamente eu sinto, sim. Por mais experiência que eu tenha, sim. Titi, tudo bem? Todos os times que você treinou durante toda a sua carreira sempre teve uma defesa sólida, tomava poucos gols.
E aqui no Cruzeiro o time estava tomando muitos gols. Hoje é o segundo jogo que a equipe não sofre gols, a defesa hoje não foi vazada. Isso era uma das suas principais preocupações desde quando você chegou no Cruzeiro? Essa defesa ser mais sólida? As duas. Eu não consigo fugir, sabe, do ponto de equilíbrio. Outro dia nós estávamos conversando e o Bruno olhou para mim e mostrou uma expectativa de gols de equipes que eu dirijo. Ela girava em torno de 1,75 em termos mundiais, de técnicos mundiais. E a expectativa de gols tomados ela é bem baixa também. Então, eu olho os dois lados. Não adianta eu querer... Eu não consigo jogar com 5 volantes. Eu não gosto. 3 não é... Não é o meu estilo. Se não tiver bola, se não tiver jogo, se não propor jogo, não é legal, não é aquilo que eu... Mas também só atacar também não dá. A necessidade ela tem de equilíbrio. Às vezes não dá, às vezes não acontece dentro do campo, mas a ideia é de uma equipe equilibrada. Tite, boa noite. Dani Paiva, do GE. Globo. 2 em 1, mas bem breve, tá? Eu queria saber se essa vitória, de certa forma, te traz algum alívio para a continuidade, para o seu trabalho e para a sua comissão. E aproveitar para você comentar um lance que a gente pegou, que foi um momento acalorado entre você e seu filho no banco de reservas, em que ele estava gesticulando muito e você pediu para ele calma. O que aconteceu ali, só para a gente entender melhor? Obrigada. Na segunda parte da pergunta, excessiva reclamação dele com a arbitragem. E não pode. E eu não vou deixar. Deixa que eu vou falar com a arbitragem, como eu falei, com a arbitragem depois, como ela só estava fora da área e eu não tinha condição de visualizar fora da área. E eu falei com a arbitragem de colocar, como eu coloquei para ele que ele tinha que ter dado a falta fora do lance. E nesse momento, o calor de não dar falta, de que aqui é comigo e não vai. Não, nem ele, nem ninguém. Igual. E a primeira parte... Só hoje à noite, amanhã já tem de novo. Não adianta, o futebol ele é assim. Boa noite, Tite. Diego Marinho, do Portal Diário Celeste. O Cruzeiro dessa vez foi mais efetivo. Foram 4 chutes no gol e 2 gols. O time, você entende que vem se adaptando mais ao seu estilo, considerando os 3 jogos anteriores e também os 10 jogos até que nessa temporada? Você acredita que está mais próximo daquele ideal que você imagina atingir para o restante da temporada? A pergunta é boa e ela é extensa na medida que com o tempo também tu vai dando condições. Por exemplo, com o Gerson, a entrada do Gerson ela dá mais jogo, ela dá mais posse de bola à equipe. Mas ela não quer perder a verticalidade. Então ela teve. E aí foram 6 oportunidades, finalizações fortes. Foi o lance a iniciação nossa. Ela traz uma iniciação com o goleiro, com o Cássio. Ela faz toda ela transita numa pressão do adversário, ela gira a bola do outro lado para que portanto, ela muda o corredor. Então, aos poucos, a gente vai tendo uma possibilidade de fazer um jogo mais de posse e outros de verticalidade, como a gente teve lances, até de fazer o terceiro gol com o Caio, ele trouxe para dentro, outro com o Wanderson, que ele trouxe para dentro, ela finalizou, ela deu nas costas. Então, a gente teve oportunidade de fazer a verticalidade, que era uma marca, e um jogo mais de posse também. Jacinto Salviano, do Sportnet. Tite, em alguns momentos, o Caio Jorge estava numa marcação alta e reclamava que estava sozinho. Isso aconteceu muito no primeiro tempo, mas principalmente no segundo tempo. Ele apertava a marcação com o goleiro e procurava um companheiro e não achava e reclamava. É um pedido seu, que não foi atendido por todos, ou foi ali uma vontade do Caio Jorge de fazer o terceiro? Eu, inclusive, falei com ele no momento. Ele não viu atrás que não estava o bloco junto, que não estava o Matheus junto. Então, ele só correu para frente e deu a pressão. Aí, quando olhou para trás, ele fez assim. Aí eu falei para ele, espera um pouquinho, aguarda um pouquinho, que era o que nós treinamos, para eles, quando a gente dá a pressão junto, dá pressão com os dois atacantes que trabalham pela frente, com a segunda linha de 4. E ali foi no ímpeto, na vontade, do jogador que faz os 2 gols, que tem toda uma história aqui.
ele ter. Mas elas são pequenos ajustes que a gente faz. Se ele tivesse dado uma olhada um pouquinho antes, ele não teria dado a pressão.